Boa noite, galera do YouTube. Hoje nós vamos falar de um calendário totalmente diferente dos calendários que já foram apresentados. Nós vemos que nós temos o calendário judaico, né, que é o Caluac, e que conta aí com 5.780 anos. E temos o calendário juliano-gregoriano, que é esse de 2019. Que é o chamado calendário da Era Comum. Mas nós temos um outro calendário também, que está com 242 anos, completa agora em 21 de junho. E é desse calendário que eu vou falar. E esse calendário, gente, ele começa no inverno. Ele começa no dia de Kalem Dikur, ou seja, o início dele é da noite de 20 para 21 de junho, conforme você está vendo aqui, ó. E vai modificando esse calendário, passando, ele só tem 28 dias. São meses com 28 dias e apenas um mês com 29 dias. Então, ele chega aqui, ele termina em maio, junho. Ele vai terminar lá no dia 19 de junho, dia 20 de junho, no caso, por exemplo, para iniciar um outro calendário no dia 21. A forma com que foi feito esse calendário, gente, ele tem as efemérides dele durante o ano. Começa lá com o Kalem Dikur, aí tem o Kalem Juba, né? E aí tem o Kalem Dinek, né? Tem o Kalem Medim, o Kalem Basco, né? O Kalem Basco, que seria 7 de novembro. E tem o Kalem Dilon aí, que é o dia mais comprido do ano. Aí tem o dia de Kaleninka, tem o dia de Kalem Odiek, é o dia de Kalem Arita. E tem aí, depois fecha o ciclo do Kalem Dikur. Esse calendário é um calendário, assim, bastante ampliado, porque ele é uma régua de mensuração de tempo bastante preciso, diferente dos demais calendários que precisam estar ajustando. Esse não depende quase de ajuste. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, a posição da Terra ao redor do Sol, a Lua ao redor da Terra. E aí, com base nessa geometria, com base nessas medidas, é que foi construído o calendário Mafranita. Vocês vão vendo aqui, existe um livro todo que expõe até a questão da velocidade da Terra em torno do Sol, enfim, todas as medidas, e ele coloca com uma certa propriedade toda a questão das mantiças, que é aquela parte fracional da medida do tempo. E esse calendário pode chegar aí a 14 bilhões, 13 bilhões de anos até a idade do universo, sem se perder sequer um dia, não perder nenhum minuto. Ele acompanha o relógio atômico, ele é um calendário que ajustado para trabalhar em conformidade com o relógio atômico. Então, vocês estão vendo por aqui, eu vou mostrar essa questão para vocês vocês possam, mais ou menos, é claro que isso aqui vocês não vão conseguir ter noção total disso aqui numa pequena demonstração que eu vou fazer. Mas é preciso que vocês se aprofundem nisso. Aí, ó, se tiver conhecimento ou quiser se aprofundar mais sobre esse calendário, seria muito importante, porque aí eu tenho aqui as demonstrações dele, posso fazer até mais vídeos, se for o caso, mas por enquanto a gente vai mostrando a forma com que ele foi escrito. Ele tem um livro todo que tem 240 páginas, que mostra todas as medidas, as condições que criaram esse calendário, que foram trabalhados, os períodos, tudo que vai aí desde os períodos minúsculos de medida de tempo até o período mais maiúsculo. Então você vê aqui, por exemplo, os desenhos dele, as formas com que esse calendário se desenvolve ao longo dos 7 dias da semana, como é que se forma. Tem aqui também a questão do trigeterano, que ele mede desde o ano 0 até
calenda, por exemplo, onde mostra, por exemplo, a variação das bicalendas, que a bicalenda nada mais é do que o ano bissexto. Então ela trabalha toda assim com uma metodologia construtiva do calendário. Então, se quer saber bem como é que funciona o calendário, você tem que ler esse livro, O Calendário Mafranita. E aqui ele tem todo o ciclo que fecha em torno do ano. Vocês estão vendo o dia de Carbelia, o Afélio, o Calendicur do ano zero, aí o 4,5, 4,125 ano, ele cai na Calenjuba e vai indo até que ele fecha um ciclo de 33 anos ajustando. Aqui ele passa lá para Calendinec, que nós falamos, o Calembasco, o Caleninca, que é essa questão aqui, por exemplo, do Periélio, que é o Magdalzinho, que é o dia mais comprido do ano, né? E o dia mais curto lá no Calendicur. Ao contrário, a noite mais comprida no Calendicur, a noite mais curta no Periélio, lá onde está o Calendilon. Então eu não vou explicar muito, vou dar uma passada para vocês verem. Vou mostrar, por exemplo, a forma que foi produzido esse calendário e as fontes. Aqui vocês vão ver, por exemplo, aqui de como as estações, a Gemincã, Leu Virgo, Virbalã, Bascorfiuco, Sagicapri, Capriquapes e Apiciar, que é toda aquela metodologia que é utilizada, por exemplo, para formar a construção do calendário. Então, vocês veem que esse calendário trabalha com o tempo galatrópico. Por quê? Porque é o tempo galáctico junto com o tempo tropical, por isso o tempo galatrópico. Ele tem todas as medidas que dá corretamente a posição do calendário frente ao ano. Aqui vocês veem todo o círculo que indica o calendário. Como todo calendário, ele é um círculo, porque ele corre, fecha, por exemplo, lá de um determinado ponto, cortado. Todo calendário ele corta um ponto no espaço. O nosso calendário da Era Comum, ele corta em 1º de janeiro, corta o espaço no tempo e vira e faz um círculo, fecha em 31 de dezembro para começar o outro 1º de janeiro, aí forma um ciclo. E esse ele abre em 21 de junho e termina em 20 de junho do outro ano da Era Comum, mas no caso nosso fecha os 365 dias e 1/4. Então aí, conforme vocês estão vendo a construção do calendário, aí ele mostra bem aí como é que funciona esse calendário. Aí você vai ver aqui, por exemplo, uma outra demonstração do calendário, quando o calendário tem aí, por exemplo, o ano normal dele de 28, 12 meses de 28 dias, mais um mês de 29 dias, que chamamos de 29 calenda, dá 365 dias de calenda. Quando for no ano bicalenda, que é o ano bissexto, ele tem 11 meses de 28 dias, mais aquele de 29 dias e mais um outro mês de 29 dias que vai cair de acordo com as 8 bicalendas no período de 33 anos. Então é uma coisa assim para você estudar bastante, para você poder ter noção disso aqui, ó. Mas é uma coisa muito importante, gente. Ó, eu vou mostrar para vocês, se quiser se aperfeiçoar nisso, ela tenha toda uma medida, toda uma estrutura formada, que vai aqui do ano 0 até o ano 132,125, que é um período de um centresiano. Depois ele vai aqui, mais daquele do ano 136, 132,5, e vai até o ano 264, quando é a 64ª bicalenda. Então ele vai trabalhando dessa forma até formar, então, aqui uma dinaera. A dinaera, aqui ainda tem uma outra explicação em relação ao solstício, ao equinócio, que é toda aquela medida metodológica do UTC, do tempo universal. Aqui você vai tendo as medidas em relação aos trópicos do ano, porque você sabe que é uma dinâmica, tudo que acompanha o Sol, ele trabalha junto com o Sol.
Aqui, esse calendário, ele tem uma medida, por exemplo, que ele divide o globo terrestre, ele acaba sendo dividido não pela linha internacional da data que fica lá no Pacífico, mas uma linha internacional da data que fica no Atlântico. Ele divide praticamente o Oriente do Ocidente. E traz uma inovação nessa forma, porque aquele mapa acostumado que você vê o globo de pé, mostrando o norte para cima e o sul para baixo, aquilo é uma baita de uma mentira, aquilo não existe, nunca existiu isso aí. Na verdade é isso que você está vendo aqui, ó. O Oriente, ele está para frente, aqui não é para cima, ele está para frente. E o Ocidente, ele aparece para baixo, mas ele está do lado, porque na verdade, se você olhar o Sol nascente, na prática, você chamar um aluno e levar ele para uma aula de geografia na prática e ver o nascer do Sol, ele vai ver que norte e sul estão em pé de igualdade. Não existe um para cima nem outro para baixo, conforme essa posição de Ptolomeu e depois aperfeiçoado por Mercator, você não vai ver essa situação dessa forma. Você vai ver, por exemplo, totalmente diferente. O Sol nascendo no horizonte e Sol, norte e sul em pé de igualdade. Então, mas eu não vou avançar nessa questão. Eu vou mostrar o calendário, gente. Mas tem muita coisa para nós falar a respeito do calendário e da própria geografia. Agora, vocês vejam bem, aqui tem tudo uma escrita, aí, tudo esse tempo que você vai vendo. É um histórico entre dois sábios que vai discutindo. O livro narra o encontro de dois sábios, onde um mestre apresenta para um doutor, por exemplo, em filosofia, apresenta o calendário e discutem o calendário. Aí esses dois personagens acabam discutindo o calendário. É muito importante, porque traz uma metodologia científica, mas também ele é uma ficção científica, porque trabalha, por exemplo, a ficção. Olha onde que está a questão dos signos, porque aí vai aparecer 13 signos, diferente do que é mostrado lá, 12 signos, 13 signos que é o correto. Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, o Balança, o Escorpio, o Fiuco, o Sagitário, o Capricórnio, o Aquário, o Peixe, né? O Áries e o Touro. Então vocês veem aí como é que funciona. Aqui vocês vão vendo aí, é impressionante, é muito bonito ver isso aí, gente. Isso aí é uma coisa, é uma cultura, você precisa ter conhecimento dessas coisas. Essas coisas aí ajudam a aumentar o conhecimento da pessoa e a curiosidade da pessoa, por exemplo, para conhecer as verdadeiras medidas de tempo, as eras cósmicas que acontecem, que existem na natureza. Aí você aprendendo a manusear um calendário desse, você aprende a trabalhar a natureza das coisas, por exemplo, o tempo galotropical e o tempo cósmico junto. Você vê a harmonia que existe entre a vida e o cosmo. Essa é uma medida de tempo que não fere a medida natural do tempo. Ela não é uma medida artificial, é uma medida natural. É uma régua natural de medida de tempo. Aqui, você vai vendo aqui, conforme vai passando as páginas do livro, você vai conseguindo ver as figuras, ilustrações que vai mostrando. Aqui até a questão da tábua de correção do movimento precessional, que é aquele tempo de 25.765 anos que o cone da Terra constrói um círculo ao longo dos anos da variação. Conforme ele vai dobrando a variação e vai descrevendo, em 25 mil anos ele forma as eras diferentes que formam na Terra, as eras cósmicas. E o calendário mostra tudo isso. Então é importante o estudo desse calendário, eu recomendo. Aqui você vai ver lá, por exemplo, a questão da mandala, que o próprio calendário cria essa mandala. Aí, ó, a mandala que ela cria com base na era cósmica. Essa aí ela trabalha a era cósmica. Aqui ele vai mais para frente, aqui, ó. Eu estou me alongando, o vídeo já está chegando aí a 15 minutos, mas eu precisava falar muito mais disso aqui. Só que, ó, para vocês verem, é uma coisa tão legal, tão importante que, aí, ó, a questão dos períodos lá, ó,
Esse aqui, por exemplo, é o período de tempo galatrópico, ou galatropical, por exemplo. Você vem desde a Eterna Era, 28 bilhões de anos, depois o Tridenangal, que é a idade do universo, depois o Denangal, que é a idade da Terra, e daí vem vindo até aqui no Anugal, Diagal, Aragal, Era Cósmica, ele vai passando até que chega na Dinagal, que é o menor ciclo de tempo, que é aquele 0,25 de um ano, que equivale a 45 dias. Então é importante esse estudo aqui, porque você aprende a conhecer os mega períodos de tempo e os micro períodos de tempo. Aqui você trabalha também, o calendário trabalha a questão das eras galáctico-geológicas, que é aquelas eras, oceanolítico, amazonolítico, brasilítico, o genolítico, o neogênio, o miogênio, o mesogênio, o paleogênio, o gênio cretáceo, que vai indo tudo para aquelas eras geológicas da Terra. E aí mostra tudo, por exemplo, medido no calendário. Aí ele trabalha, é um calendário que ele tem aí bilhões de anos abaixo de zero. Ele está com 242 anos acima de zero, do ano zero, porque o ano zero para esse calendário inicia em 21 de junho de 1777, da Era Comum, mas para baixo não tem limite, ele vai a quase 28 bilhões de anos. Então vocês vejam bem como é que ele trabalha. E permite que o cientista possa trabalhar de acordo com as eras geológicas, sem ferir a geografia e a geologia. Então, importantíssimo isso aí. Você fica fascinado quando você mexe com um calendário desse aqui, porque você vê lá, o início e fim dos anos galácticos e das eras geológicas, que ela coincide, a era geológica com os meses galácticos, que são muitos milhões de anos, conforme vocês estão vendo. Eu não vou entrar nessa explicação aqui, porque ela é coisa para uma aula, digamos, de 6 meses. Então eu vou tentar dar aí no máximo em 20 minutos, passar para vocês. Se vocês tiverem interesse, eu posso me aprofundar. Caso alguém esteja interessado, né, em saber mais sobre isso aí, eu posso gravar mais vídeo. Eu gravo vídeo de acordo com o meu pessoal pede, conforme os meus ouvintes, conforme o pessoal os meus assistentes do YouTube, minha galera que vai curtindo, vai dando like lá no vídeo, se vai gostando, vai se inscrevendo no canal, conforme o pedido dessas pessoas que se inscrevem no canal, pessoas que dão o like, que curtem o vídeo. Então aí eu sempre procuro atender o pedido das pessoas na medida do possível. Então vou mostrando aqui para vocês. Eu preciso terminar isso aqui porque ela é muito longo, gente, mas eu preciso, aqui já está no grossário, já tá terminando. Tá, aqui depois ele tem uma explicação aqui, que ele explica aí a forma que ele, cada ano daquele tem a sua explicação, por exemplo. Então cada vocábulo que é usado diferente, porque você vê tanto vocábulo aqui, totalmente diferente, mas cada um tem a sua explicação. Depois ele tem lá também no final do livro, tem as fontes, as referências bibliográficas, que mostra tudo, da onde foi retirado essas fontes, sobre medida, questão de galáxia, medida de tempo, velocidade do Sol, enfim, um punhado de coisa. E, para vocês terem uma ideia, como eu ia falar, um calendário, por exemplo, que trabalha, por exemplo, com... Eu vou ver se eu consigo subir aqui mais rápido, para vocês poderem... Vamos lá. Vou ver se eu levo lá em cima, para vocês poderem ver o início do livro aqui, ó, onde ele começa, o começo desse livro, ele começa com uma história, por exemplo, de 2 sábios que se encontram. Um deles é da Universidade Federal do Paraná, né, é fictício. O outro é da USP, é um doutor da USP que se encontra com um mestre da Universidade Federal do Paraná. E aí os dois começam a conversar, começam a explicar, e um deles, o mestre, Tranir Boaventura, apresenta para o outro doutor, apresenta, por exemplo, o projeto de calendário. Então ela é uma narrativa que ela é científica, mas ao mesmo tempo ela é uma ficção científica. Ela fala a terra de Mafraã, Mesopotâmia formada pelos rios Tietê e Iguaçu, território da sabedoria, e daí começa toda aquela
parafernália tudo que contra entre o Dr. Manuel Bem-vindo e o Dr. Etrani de Boaventura. Então, minha gente, eu gostaria de mostrar mais sobre vocês, mas eu vou deixar a parada aqui para encerrar, para vocês verem como é que funciona essa questão aqui, ó. O mês do primeiro mês que começa desse calendário. Esse é um calendário diferente dos demais calendários. O calendário que mais se assemelha a esse calendário, que tem uma precisão um pouquinho maior, é um calendário iraniano, da Revolução Iraniana, que eles tentaram inventar lá, que é o Kalari. Mas esse nunca vai conseguir ser igual a esse. Esse foi um estudo totalmente diferente. Mas, minha gente, se gostaram, me dá um like no vídeo, aperte o like aí, porque eu preciso da audiência de vocês. Dê um like, se inscreva no canal, faça questionamento, pergunte, especule, porque eu gosto que o pessoal trabalhe. Eu posso deixar isso aqui também lá no meu blog. Então, uma coisa assim que eu possa ajudar vocês me ajudam com audiência e eu ajudo passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Então, uma boa noite a todos, meus amigos.